Tanananan. Setembro chegando e com ele... Vou contar um segredo que você também não sabia. Hoje é o dia dos segredos, hein? Nós vamos fazer o bolo Marta Rocha, certo? Você já sabia disso? Olha ele na mesa. E o mês de setembro é o mês que a gente comemora o aniversário da eterna Miss Brasil, Marta Rocha. Depois eu conto um pouquinho mais sobre ela, mas como nós temos muitos procedimentos, nós vamos fazer isso muito rapidamente e muito fácil, como sempre. Então fica aqui pertinho de mim e vamos começar fazendo uma massa de baunilha muito macia. É uma espécie de pandeló, facinho de fazer. Eu vou explicar qual a diferença para vocês de pandeló, tá, gente? Ó, primeira coisa, eu vou colocar aqui os ovos e o açúcar. Vou colocar para bater. Quando a gente fala pandeló, só para vocês saberem, é importante, pandeló normalmente só vai 3 ingredientes, tá? Açúcar, ovos e farinha, tá? Esse daqui a gente vai acrescentar um pouquinho mais, mas as pessoas consideram também como pandeló. Então fica olhando aqui como que eu quero que ele fique agora, esses ovos com açúcar. Olha só. Olha só esses ovos, que lindos que ficaram, né? Fica assim, ó, ele dobra de volume, fica bem macio. E se a gente fosse classificar bem essa massinha que a gente vai fazer, eu classificaria ela como um bolo chiffon, porque vai óleo, tá bom? Então vamos lá. Sandrinha! Beijo, Sandrinha! Sandrinha, daqui a pouco a gente manda os beijos de hoje, né? Oi, tudo bem? Já lembro dos beijos, oi, gente. pessoal, tudo bem? A Sandrinha já trouxe um bolzinho aqui pra mim, porque nós vamos fazer isso daqui de uma maneira bem transparente. Tá. Deixa eu pegar aqui essa espátula. Vamos colocar aqui essa misturinha. Se você quiser fazer tudo na batedeira... Deixa eu pegar esse aqui pra você. Até pode, gente. Só tem que tomar um pouco de cuidado com a farinha de trigo, como sempre, tá? Muita farinha de trigo sendo batida, né? De uma forma muito rápida, batendo na batedeira, você corre o risco de ter um bolo elástico. E a gente não quer bolo elástico, a gente quer bolo macio, tá bom? Então eu venho aqui, acrescento o leite, tá? Tem gente que coloca metade do leite, metade da farinha, mas aqui não tem muita diferença, não. Coloco o leitinho. Vou colocar um pouquinho de gordura, bem pouquinho mesmo, que nesse caso aqui é óleo. Aí você vai falar assim, posso substituir, Flávio? Eu queria substituir por manteiga, por margarina. Pode. Aqui tudo dá certo, como sempre. Aliás, muito obrigado, pessoal que tem inscrito aí pra nós, né, Sandrinha? O pessoal tem elogiado bastante, que a gente tem muita didática. A Sandrinha tá me ensinando, gente. Seguinte, farinha de trigo, ó. Aqui eu coloquei então todos os líquidos, né, praticamente. Só vai faltar a minha farinha de trigo e o fermento. Então eu venho aqui, ó. Você pode colocar de 2 ou de uma vez só também, que não vai dar tanta diferença não, tá bom? A minha maciez da massa, eu vou ter essa maciez toda, porque eu tenho aqui, gente, uma massa que eu bati bastante os ovos antes, então essa espuma toda que fez vai ajudar muito na maciez da minha massa, tá bom? A massa final, né, no resultado final. Já venho com fermento e acabou. Simples, simples, simples. Não tem erro, você pode misturar isso daqui com uma espátula, com um fouet, com o que você achar melhor. E aí, nós vamos passar isso daqui já para forma. Se você ver com alguma bolinha assim de farinha de trigo, você tem aqui do ladinho, ó, dá uma apertadinha, mas eu sempre falo, se por acaso passar a mostrar a farinha de trigo no final da massa, não tem problema, porque é farinha de trigo, né? É farinha de trigo, tá tudo certo. E aí tem uma dica amiga para você. Vamos lá chamar uma dica amiga, Sandrinha? Divida essa massa já em 2 formas, tá? O que vai acontecer se você dividir em 2 formas? Vai facilitar muito a sua vida, porque você não vai precisar cortar. Eu vou cortar a minha, que eu quero que você veja como cortar. Eu tenho um segredo para mostrar para vocês como cortar. Se não, é só isso, ó. Pego aqui, coloco aqui, colocaria metade nessa, colocaria metade em outra e tá tudo certo, tá? Aqui eu vou colocar e já vou preparar uma massa de chocolate, que é muito parecida com essa. Você fala assim, Flávio, se eu quiser fazer uma maior e dividir a massa depois para uma parte delas colocar chocolate, pode? Pode. É porque a outra não vai baunilha, mas não tem problema algum. Eu vou fazer aqui mesmo nesse bol, Sandrinha, porque vou fazer nesse bol. Sabe por quê? No dia a dia em casa, quando a gente está fazendo um bolo, a gente não vai ficar pegando cada hora um bolzinho novo para fazer não é uma mistura. Pega para mim aquela misturinha que a gente já tem de ovo batido. E é o seguinte, gente, é o mesmo processo, bater os ovos com açúcar. Olha só. Tá aqui batidinho. Eu já fiz isso antes pra gente ganhar tempo. Que bolo delicioso. Você gosta de Marta Rocha ou Sandrinha? Gosto muito desse bolo. Você sabe onde a Marta Rocha nasceu, Sandra? Aonde? Na Bahia. A gente sempre acha que a Marta Rocha é do sul, né? Eu achava que a Marta Rocha era do sul, mas ela é da Bahia. Ela tem um fogazinho lá. Ó, ovinho tá batido, mesma coisa. Leite,
colocar aqui tudo de uma vez. Vou colocar a minha gordura, que é um pouquinho também menos de óleo. Vou colocar o chocolate. Vou misturar isso daqui bem. E por último, igualzinho eu fiz o outro, vou colocar a farinha de trigo e não bater muito, para ele ficar bem macio. Ai, que delícia. Coloco a farinha por último, toda de uma vez também, e posso pôr até o fermento. O pessoal pergunta muito sobre farinha com fermento, se pode usar farinha com fermento. Pode, viu, gente? Olha que massa bonita. Esse bolo vai ficar tão bonito por dentro. Ai, ai, ai. Bom, venho aqui, despejo em uma forma também, tá? Eu tô usando aqui um aro 20, mas eu vou falar um negócio pra vocês, vou contar um segredo. Esse aro 20, ele vai deixar essa massa bem grandona. Você pode usar um aro 25, que vai ficar um bolo também maior, ele rende mais. Se sua família for grande, ele fica grandão, fica bonito. Forno pré-aquecido 170 graus por pelo menos uns 10 minutos antes de colocar as massas. E vamos colocar essas massinhas agora para assar. Vai assar durante mais ou menos meia hora, dependendo aí do seu forno, né? Cada um forno... Diz que é igual uma amiga minha que fala assim, que é igual marido, né? Cada um tem o seu, sabe como funciona, olha só. Forninho aqui, a Sandrinha já deixou pré-aquecido. Vou colocar aqui as massas. A gente vai colocar aqui para assar. Olha que belezura, cabe, fica tranquilo, porque todos os fornos cabem perfeitamente essas massas. Continuando o nosso Marta Rocha, olha que coisa maravilhosa que a gente vai fazer agora. Recheios. É o seguinte, gente. O Marta Rocha tem vários... Se você começar a procurar sobre o Marta Rocha, você vai ver vários tipos de recheios diferentes, tá? De praxe, você vai ter sempre damasco, vai ter uma geleia de damasco, vai ter geleia de ameixa, às vezes vai ter os dois, às vezes vai fazer de abacaxi, já vi vários tipos diferentes de recheio. Eu vou fazer pra você damasco, então aqui eu tenho um damasco, o damasco que você vai comprar ele seco, tá? Você compra isso aqui no mercado, na feira, normalmente ele vem assim. E nós vamos hidratar esse damasco e fazer uma geleia. A mesma coisa nós vamos fazer com a ameixa. Então, ó, pra quem está acostumado com a ameixa, uma ameixa seca, ela é assim, né? Ela vem dessa forma. A gente também deixa ela de molho ou coloca já na panelinha com água, com açúcar, igual eu vou mostrar para vocês. A gente vai fazer uma linda geleia de damasco, uma linda geleia de ameixa. Então, nesse caso, eu vou usar as duas, tá bom? Por acaso você achar melhor fazer uma só, faça uma só, vai ficar bom também seu bolo do mesmo jeito. Interessante é que você tenha que ter, o Marta Rocha tem que ter as duas massas, a de baunilha e a de chocolate, e eu vou te mostrar por quê, por causa dessas geleias aqui. Então, olha aqui, tem uma panelinha com as ameixas já cozidas, a Sandrinha já deu uma acelerada aqui no processo pra mim. Coloquei aqui água e açúcar, tá bom? Deixa ela cozinhar, ela fica bem macia. Vou mostrar aqui pra vocês como que ela tá macia, ó. Você passa aqui, dá pra fazer até com um garfo, tá? Eu vou fazer num processador, mas se você não tiver um processador na sua casa, dá pra fazer no garfo, dá pra você fazer no liquidificador. Se por acaso ela ficar muito mole, segredos! Hoje é cheio de segredos, como eu disse pra você. Você volta pra panela e apura na panela. Então, ó, bati no liquidificador. Nossa, Flávio, não vai dar, isso aqui tá muito aguado. Volta pra panelinha, deixa evaporar o líquido, que vai ficar uma geleia linda. A mesma coisa a de damasco, ó. O damasco já tá bem macio. É lindo o damasco, né? Não precisa de muito, tá, gente? Porque vai aqui só uma linha fina entre as camadas do bolo. E você vai ver que vai ficar lindo de viver. Então, vamos lá. Vou voltar pra cá. Eu vou mostrar pra vocês como triturar isso daqui, como processar essa geleinha. Vou fazer primeiro a de damasco, porque é aquilo que eu falei pra você, no dia a dia a gente faz um negócio e não quer lavar, né? Então assim, como eu vou fazer a clarinha primeiro, depois se eu fizer a de ameixa, eu não preciso, eu jogo a de ameixa aqui, tá tudo certo. Sou prático, né, Sandrinha? É prático. Sandrinha adora essas coisas de praticidade, ó. Vamos colocar os damascos todos aqui. Isso. Eu adoro geleia de damasco para comer com qualquer coisa. Pão, biscoito. Nossa, muito gostoso. Eu adoro com pão. Vou colocar um pouquinho do líquido, porque se por um acaso ela ficar... Deixa eu separar essa colherzinha já para mim, Sam. Tá Se certo. ela ficar muito mole, eu volto pro fogo e apuro. Ficou claro isso, né? Gente, esse bolo aqui, ó, é para você fazer, pra você guardar essa receita. Essa receita aqui é pro resto da sua vida. Ó, vou ligar aqui o processador, vou deixar aqui, que eu acho que dá para vocês verem melhor como é fácil e rápido, ó. Tem um dos recheios que a gente faz para colocar nesse bolo maravilhoso, nessa torta maravilhosa, que é o pralinê de nozes. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Vou usar aqui a minha liberdade poética para fazer um doce de leite com nozes. O que eu preciso? Latinha de leite condensado cozida,
40 minutos depois que pega a pressão, ela vai ficar dessa cor. Importante, deixou cozinhar, depois que deu os 40 minutos, desliga a panela de pressão e deixa a pressão sair sozinha, porque esse tempo vai ajudar ela a cozer, tá bom? E não abra jamais, em hipótese alguma, a lata quente. Isso aí vai explodir tudo na sua cara. Vou colocar esse doce de leite aqui. Olha que maravilha, doce de leite é o melhor. Eu falo que esse doce de leite aqui é melhor do que qualquer outro doce de leite, né? Se quiser comprar pronto também, tá de boa. Tá valendo. E vou colocar um pouco de nozes trituradas. Nozes, posso usar outro tipo de coisa? Flávio, não queria usar só nozes. Sei lá, da minha região tem muito amendoim. Posso usar amendoim? Manda ver no amendoim que dá certo, tá? Eu quero crocância aqui. Agora, o Martha Rocha original é feito com nozes, tá? Coloca um pouco aqui. Faz uma boa misturinha. Ele vai ficar, ó. Delícia! Aposto que você tá com água na boca na sua casa. Ah, que delícia! Gente, tem mais um recheio que a gente vai colocar, que é o chantilly, tá? O chantilly, tradicionalmente, o pessoal faz com nata no sul. A gente não acha com tanta facilidade as natas aqui no Sudeste, no Nordeste, enfim. Você pode fazer chantilly, pode fazer creme de leite fresco, também dá super certo, não vai ter problema algum. Eu já deixei aqui um chantilly batidinho. Isso, Sandrinha? Olha que ótimo. maravilha esse chantilly. Aí você vai falar, tudo isso de chantilly, Flávio? Nós vamos colocar no meio do bolo na montagem agora e vamos colocar depois para cobrir todinha a torta como ela tá na mesa, de exemplo para você. Vamos começar então com a montagem do bolo, mas antes eu queria chamar a atenção para vocês. Olha ali no forno, que coisa linda esse bolo crescendo, gente. Não é lindo demais? E legal que ele cresce retinho. Sabe aquela... Vocês já viram falar, né? Bolo que faz barriga? Essa massa não faz barriga, ela cresce assim, ó. Então, é verdade, Sandrinha tá aqui rindo do meu lado. Mas é verdade, Sandrinha. Por quê? Às vezes o bolo faz muita barriga, você tem que cortar um pedaço e jogar fora, né? Não tem o que fazer. Então é o seguinte, vamos começar a montagem. A montagem é muito importante, são várias camadas. E eu vou começar com uma dica amiga pra você. Então vamos lá? Você pode usar um disquinho de isopor e acetato para montar o seu bolo. Por que isso? Na hora da gente transportar esse bolo para um prato, para uma outra coisa, qualquer, uma boleira, ou enfim, você vai pegar uma espátula, vou mostrar, e você vai pegar assim, ó, vai ficar muito mais fácil, tá? Vai te dar muito mais sustentação com esse disquinho de isopor. E uma outra coisa, o acetato é para quem não tem um aro. Eu vou fazer aqui no aro porque ele dá muito mais firmeza, mas às vezes você não tem, então você pode usar um pedacinho de acetato em volta da sua massa também. Mas o ideal mesmo é que você tenha um aro firme, que depois ele vai na geladeira. Eu vou depois mostrar para vocês como tirar, vai ficar bem legal, tá bom? Então eu tenho uma massinha pronta aqui e eu vou dar um outro truque para vocês. Ó, essa daqui eu já deixei cortada, mas eu vou mostrar uma massa de baunilha, como você pode cortar ela certinho. Existe um utensílio, você conhece, Sandrinha, esse utensílio? Isso aqui chama-se nivelador, ó. Isso aqui você encontra também em qualquer lugar, qualquer lojinha de festa tem isso daqui. Você vai fazer assim, ó. Vou colocar ele aqui do ladinho e vou ver a altura que eu quero meu bolo. Então não tá bem na metade. Venho aqui, dou uma regulada aqui do lado. Isso aqui é um fio. E vejo se ele tá na metade. Tá mais ou menos na metade, perfeito. Como que eu faço? Faço um zigue-zague, ó. Que legalzinho. E eu consigo cortar quantos bolos eu quiser fazendo esse movimento, ó, de zigue-zague, girando o bolo. E eu vou ter os bolos sempre com a mesma espessura, tá bom? Só que é importante você fazendo esse movimento de zigue-zague aqui. Faz um barulhinho, né? Porque se eu não fizer esse movimento, eu estouro o lado do bolo. Olha que legal. Não é lindo? Olha essa massa maravilhosa. E aí a gente começa a montagem. Bom, falei pra vocês qual que é a utilidade do aro, mostrei para vocês um instrumento muito legal, né, que é o nosso nivelador de bolo, mas para você que está em casa ver as camadas bonitinhas, eu vou fazer fora do aro, certo? Então deixa ele aqui bonito. Vou começar então com uma primeira parte de bolo de baunilha. Então olha só, meu bolo de baunilha tá aqui, vou deixar ele bem no meinho. Preciso molhar o bolo? Preciso. Como que eu faço essa calda de bolo? Cada um tem uma receitinha de calda de bolo. Eu gosto... Existem inclusive umas caldas prontas no mercado também que são sabores excelentes, tá? Se você não tiver, você pode misturar leite com leite condensado com água com açúcar, cravo, canela, tudo dá certo, tá? Molha, principalmente do lado do bolinho, olha só que bonitinho, tá? Isso aqui mais ou menos para quem gosta de medida certinha,
a gente usa mais ou menos 50 ml de calda para cada fatia, mais ou menos, tá? Isso é para quem gosta do número certinho, certinho. Não precisa se prender com isso. Venho aqui com a minha primeira camada, que é o quê? A minha geleia de damasco. E tem gente que usa baba de moça aqui também, viu, gente? Fica muito gostoso. Se você quiser fazer com baba de moça, fica muito bom também. Ó, não preciso colocar exagero. Uma outra coisa que eu vi as tiazinhas do sul fazendo é o seguinte: para cada camada que elas colocam, mas o bolo fica bem alto, tá? A torta fica enorme de alta. Para cada etapa que ela faz, ela coloca o chantilly. Isso dá mais altura pro bolo. Ó, venho com o chantilly agora aqui. Vou pegar aqui uma boa quantidade de chantilly. Eu gosto de usar o industrializado porque ele é mais firme, eu sempre falo isso, tá? Posso fazer com creme de leite fresco? Posso, mas ele não dá tanta estabilidade, tá? Então, você quer vender, por exemplo, vai no industrializado, que eu acho que talvez você tenha um resultado um pouco melhor. Venho aqui. O chantilly, se passar um pouquinho do lado, não tem problema, porque a gente vai cobrir o bolo inteiro depois com chantilly também. Então, tá tudo certo. Ó, venho aqui. Pronto. O que vem agora? Lembra que eu falei do suspiro? Que eu preciso do suspiro para dar mais altura? Se você for fazer o suspiro na sua casa, é importante. Bata clara em neve, acrescente o açúcar, tá? Normalmente a medida é de 1 para 1, então se você vai usar, vamos lá, 2 ovos, mais ou menos 2 claras, você coloca uma xícara de açúcar, bata bem, coloca para assar em forno, no máximo 100 graus, gente, por umas 2 horas. Compensa fazer em casa? Não acho. Mas se quiser fazer, pode fazer, tá? O que acontece? Suspiro você encontra em qualquer lugarzinho, né? Isso aqui vai dar uma crocância também no bolo bem especial. O que vem agora? Massa de chocolate. Essa aqui eu já deixei cortada, tá? Porque eu precisava só de um pedacinho dela. Ó, que maravilha. Fica uma torta alta. Tá ficando bonita já, né? Por que eu falei que eu precisava de uma massa de chocolate aqui no meio? Por causa da geleia de ameixa, que é escura. Então eu venho agora com a geleia de ameixa. Fala pra mim se você já não tá com vontade. Vamos olhar um pouquinho antes, tá? Embora essa massa aqui tá com uma aparência de úmida, tá gostosa, mas eu vou molhar mais ainda. O brasileiro gosta de massa molhada, bolo molhado, né? E aí venho agora com essa geleia. Não vou colocar muito essa geleia, porque em cima dela vai vir aquele cremezinho que a gente fez de doce de leite com nozes. Então, ó, venho aqui, só dá uma boa... Isso aqui é forte, né, gente? Isso aqui vai dar um gosto bem acentuado no bolo, tá? Então tem que tomar esses cuidados também. Não vamos colocar excesso para o bolo não ficar com gosto só daquilo, né? Roubar a cena toda. A gente não quer. A gente quer que na hora que você der uma mordida, você sinta todos os sabores desse bolo delicioso. E agora vem o quê? Essa maravilha de doce de leite com nozes caseiro, né? A gente fez bem artesanal. Olha isso aqui. Tá dando vontade, Sandrinha? O quê? Sandrinha, O quê? eu acho que a Sandrinha tá hipopotizada no bolo. Tá dando vontade? O que você perguntou? Você tá dando vontade de você comer esse bolo assim? Não, o doce de leite com as nozes. Minha boca encheu de água. Não, e assim, a facilidade de fazer, né? Então, ó, Nossa, você que tá muito em fácil. casa, só cozinhar o leite condensado lá, como eu falei pra você. Mas esse aqui tá muito lindo, hein? Olha só as camadinhas já, Muito como vai saboroso. ficando. Vai ficar lindo. Vou te falar assim, se você não quiser fazer no aro do acetato e deixar ele mais com uma cara de rústica, também vai ficar bonito, tá, gente? Lindo. Dá pra fazer até uma forma... Sabe, vamos lançar um bolo Marta Rocha Naked? Eu adoro. Eu vou te falar que não me dá muita ousadia, não. Porque eu já vou longe, eu já imagino outras e outras coisas. Ó, venho com a última parte do bolo. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou colocar essa parte aqui, ó, que foi assada, que tava em cima, por cima, tá? Pra ela ficar bem bonito. Molho também, né? Porque a gente quer que ele fique bem molhadinho, como eu falei, ó. Veja que é uma massa tão boa que ela absorve de qualquer jeito, ó. Se eu tivesse no aro, se eu tivesse no acetato, eu deixaria ele encapadinho aqui na geladeira por umas 3 horas para ele ficar bem firme antes de fazer toda a minha decoração, tá? Eu deixei que eu deixei ele mais prensado para vocês verem como que fica no aro. Mas ó, olha que perfeito. Você pode vir aqui com uma espátulazinha e você já dá uma acertada do lado dele, ó, e deixa na geladeira, tá bom? Tá feito, gente. O bolo, o que eu chamo de esqueleto do bolo, está pronto. É isso e tá lindo, maravilhoso, delicioso. Mas a Sandrinha vai trazer uma pra mim, ó. Vou deixar um do lado do outro pra vocês verem, inclusive. Eu vou passar o paninho ali. Esse daqui, Sandrinha, isso. Eu fiz... Pega um paninho pra mim, por Vou pegar favor. pra você. Esse daqui eu fiz
e coloquei no ar, ó. Então ele ficou meio achatado. Eu vou transferir vou colocar o meu bolo que tá geladinho aqui em cima pra gente fazer a cobertura dele, tá bom? Tá bom. Ó, Pode colocar lembra que eu aqui. falei a facilidade de tirar quando você tem um disquinho de isopor? Isso. Olha só por quê. Tira lá. Ó, você vem aqui, opa, ups, tira, olha que delícia, dá pra você levar pra onde você quiser. Pronto. O bolo desse jeito, tá bom? Sandrinha, eu vou pôr ele aqui. Aqui o pratinho. Nesse prato. Vou pôr ele aqui nesse prato e a gente vai trabalhar o que tá mais gelado. Bolinho aqui em cima, prontinho, agora eu vou só decorar com chantilly e com as nozes picadas. Você acompanha aí pra você ver como que tá facinho, como é facinho de alisar um bolo desse, olha só. Pronto, decorado, lindo. Agora, saber se ele ficou bom por dentro, né? Então vamos fazer uma fatia aqui bem bonita. Olha isso. Aqui. Olha só, gente, aqui em cima eu coloquei fios de ovos, ameixa. Por que ameixa? Porque tem creme de ameixa embaixo e também tem as nozes, né? Então tudo que a gente coloca no meio do bolo você pode colocar também em cima como decoração. Agora os fios de ovos, isso aqui tem remete um pouco, olha isso, remete um pouco aos cabelos da Marta Rocha. Dizem que foi pensada nos cabelos dela, né? Que ela era loira com os cabelos encaixeados, então por isso que tem esses fios de ovos na decoração. Qualquer hora a gente faz uns fios de ovos aqui, né, Sandrinha? Ah, com certeza. A gente Sandrinha, vai vem cá fazer pra assim. você ver o que você achou vai então da minha fazer. fatia. Ah, linda, linda fatia. Não tá bonita? As camadas estão Olha ótimas. esse daqui então, Sam. Olha o Maravilhoso, bolo maravilhoso. cortado. Lindo, dá Maravilhoso. vontade de comer, não dá? A diretora falou que tá maravilhoso. Então tá. Então, gente, olha, esse aqui é o nosso Marta Rocha, tá? Uma das versões dos diversos Marta Rocha que existem por aí. Eu espero, eu tenho certeza que você adorou, que você gostou muito desse bolo. Faça em casa, escreva pra gente, entre aí nas nossas redes sociais, @Cozinha Amiga, @Chefe Flávio Duarte, Sandrinha Cozinha Amiga. Sandrinha Cozinha Tchau, Amiga. tchau, Escreva gente. pra gente o Um que você beijo. achou, tá bom? Beijo. Ótimo. Vamos botar esse daqui, Sam? É, maravilhoso.